E pessoal, hoje eu vou falar sobre o quarto episódio da terceira temporada de Origem From. E foi bem interessante que deu algumas indicações de possíveis respostas. Se você ainda não assistiu esse episódio, dá um pause aí porque a partir de agora vai ter spoiler. Começando novamente pela Tabitha, né? Ela realmente retorna para a cidadezinha de From, chegou de noite. E aí teve toda aquela confusão ali, e a gente teve uma coisa bem importante nessa confusão dela voltando ali. Ninguém acreditava nela, obviamente, dentro da ambulância, mas aí quando os monstros fazem aquela emboscada e os monstros já sabiam que isso ia acontecer, porque o Randall falou que sempre eles fazem absolutamente a mesma coisa. São criaturas de hábito, digamos assim. E nesse vídeo aqui a gente tem algumas respostas para teorias que estavam sendo formuladas por aí. Talvez a gente vai ter que ir para outra direção. Mas nessa parte específica aí, o Boyd vai sair ali para tentar salvar as pessoas que estão na ambulância e a gente tem diversas pistas aí. Aqui vai abrir as possibilidades. Vocês viram que lá dentro, né, quando o Ethan atende o telefone, alguém avisa, né, fazendo a voz de criança, dizendo que é o irmão dele, dizendo que a mãe dele estaria na ambulância e que estaria correndo perigo de vida. Isso é verdade realmente, mas eu acho que estava tentando enganar o Ethan para que ele saísse da casa. E aqui é um ponto importante porque já nas outras temporadas e nos últimos episódios está ficando cada vez mais claro que o alvo é ele. Então, se ele fosse para fora tentando ir atrás da ambulância, ele correria risco de vida e talvez ele morresse e não ficasse nenhuma criança ali na cidadezinha de From, e aí isso pode ter a ver com a história do bebê da Fátima, que com certeza tem alguma coisa errada. Em relação ao Randall, né, que vai fazer uma conversa ali com o Boyd, e acaba que o Boyd é obrigado a tomar uma atitude, né, de salvar as pessoas que estão dentro da ambulância, e aí acaba que também só a policial ali acaba se salvando, e ele é largado para os monstros. E uma coisa bem interessante é que os monstros acabam não matando ele. E isso eu achei para causar uma confusão entre o Randall e o Boyd, para ter um antagonismo ali entre eles mesmos, porque ele vai ficar super indignado, né, que foi deixado para a morte ali, e os monstros simplesmente num jogo, que ele está cada vez pior, deixam com que ele fique vivo, largam ele em cima da ambulância. Então aí a gente tem uma grande questão para ser muito perigosa para o Boyd lá no futuro, porque agora ele vai ter um inimigo de pessoa ali dia e noite, né, o tempo todo, porque o Randall não vai deixar barato aquela situação. A policial que não acreditou na Tabitha de jeito nenhum, né, acabou dando um tiro para tudo quanto é lado, ela ficou completamente desnorteada e matou realmente uma das moças que estava lá na casa da colônia. E isso mostra que desfaz completamente uma teoria. Vocês viram, né, que depois que ela morreu, e lá mais pro finalzinho do episódio, a Fátima fica sozinha com o corpo, enfia o dedo na ferida lá e fica lambendo o sangue. Agora a gente já sabe que o monstro, né, está com certeza crescendo ali dentro da Fátima. Talvez seja essa a relação que a gente tem aí de criação dos monstros. Eles vão ter que ser pessoas que nasceram ali dentro da cidadezinha de From, e acaba completamente aquela história das fadas que eu tenho falado há bastante tempo para vocês, que não é de verdade, porque o bebê da Fátima não é uma fada, ele é filho do Ellis e é filho da Fátima, eles são dois humanos, mas como nasceu naquele lugar ali, ele vai ser um monstrinho com certeza. E aí isso acaba naquela história de ter relação com outras mitologias assim de uma forma direta. É claro que tem inspiração em outras mitologias, mas não é uma cópia, uma coisa direta como aconteceu nos filmes Observadores. Esqueçam essas histórias de fadas, porque não é. Os monstros, eles são humanos e eles são filhos de humanos, e o bebê da Fátima com certeza é um desses monstrinhos aí que vai nascer. A gente teve também outras coisas que foram bem importantes e talvez uma das mais legais assim em termos de respostas, para daqui a pouco parece que o quebra-cabeça vai se montando. Quando a Christie está conversando com o Kenny lá naquela cabana, eles veem que alguma coisa está ao redor deles ali, depois pela segunda vez, né, passando naquela cabana. E o Jade fala, né, sobre os símbolos e tudo mais que ele viu. Vocês lembram também que o Jade viu um bonequinho, aquele de ventrílogo, que se chama Jasper, que era o bonequinho que o Christopher brincava com as crianças lá muito antigamente, quando ainda o Victor era criança. Nesse sentido, né, toda aquela conversa do Victor com a Sarah foi para explicar que aquele bonequinho ventrílogo ali
sabe a resposta do motivo do porquê eles foram para a cidadezinha, do porquê eles foram escolhidos. Isso é muito importante porque indica uma resposta bem direta sobre as coisas que estão acontecendo lá. E aí, como foi prometido, né, nessa temporada a gente vai ter as respostas até o final desses 10 episódios. Também é importante a gente saber, né, que o Jade tem visões com esse bonequinho e sabemos que ele está lá dentro das cavernas. Então eles vão ter que se aventurar lá para dentro para conseguir pegar aquele boneco, porque vocês viram, né, naquela ceninha que teve entre o Christopher e esse bonequinho de ventrílogo aí, que ele estava falando sozinho, né, entre aspas ali, sem nenhuma mão, sem nenhuma pessoa por trás, mas o Victor também viu que a boquinha estava se mexendo. Então ele é um dos objetos mágicos ali do lugar que consegue se comunicar e consegue manter mensagens, consegue enviar mensagens. É interessante isso também porque o Victor falou que quem ajudou ele a ficar vivo durante todo esse tempo, que o único amigo dele foi o menino de branco. Então o Victor ele confia completamente nesse menino de branco, mas eu acho que a gente ainda não pode confiar completamente. Ele talvez tenha ajudado o Victor a ficar vivo ali, mas ainda é um personagem assim que não dá para ter absoluta certeza que tenha acontecido isso. Outra coisa que fica bem claro também é que os monstros estão jogando bastante ali com aquela realidade do Boyd e que alguma coisa realmente está de diferente, porque o Victor sabe assim, olha, as coisas que estão acontecendo agora nunca nevou aqui e está modificando alguma coisinha, ou seja, de alguma forma o ciclo foi quebrado e isso pode dar para a gente uma esperança de que eles consigam sair da cidadezinha, talvez a família da Tabitha com o Ethan, talvez alguma outra pessoa, mas dá a entender, né, que algo está mudando. E até os monstros também que têm mudado o seu comportamento, eles têm ficado mais agressivos, eles têm ficado mais direto em relação ao Boyd ali nas provocações, nas coisas que eles vão fazendo. Isso também parece ser diferente das outras temporadas e parece ser diferente daquilo que o Victor ia narrando. Apesar de que algumas coisas vão acontecendo da forma como a gente já imaginava, daqueles ciclos acontecendo ali. Então, entrou personagens novos, acabou morrendo personagens ali na cidade. Aqueles dois, o motorista e o outro enfermeiro que estavam na ambulância, não deram nem para saída, acabaram sendo mortos ali direto para o monstro. Então agora a gente tem uma nova mulher dentro de From e a gente tem uma mulher que acabou saindo, né, para revelar o segredo, né, justamente do filho da Fátima ali, que é um monstrinho que já está se alimentando, inclusive, de sangue. Isso é realmente bastante importante porque conta a origem de como esses monstros são nascidos ali, como eles vão se formando. E se eles são nascidos ali, talvez, né, o objetivo também de algum dos monstros seja sair disso. E pode ser que nesse caso o menino de branco aí esteja completamente enganando todos ali, enganando a Tabitha, enganando a questão do Victor. E a gente vai ter que ver também no próximo episódio se o pai do Victor vai trazer alguma informação nova mesmo, se realmente ele é o pai dele, ou se aquilo ali pode ser algo assim que esteja enganando também. Porque o Victor provavelmente vai ter uma visão de criança, né? Talvez ele não se lembre que aquele cara ali é o pai dele, porque já se passaram 40 anos, já se passou muito tempo. Então é possível que ele não se lembre, é possível que haja uma certa confusão. O Boyd vai ter que perguntar para a Tabitha algumas coisas e ela se comportou de um jeito assim muito menos enfático do que deveria quando o pessoal encontrou a árvore. Mas vocês viram ali, não tem escapatória. Quando enxergou a árvore, aquela caída, não tem o que fazer. Eles ficaram rodando, até que a Tabitha falou, vai por esse outro caminho que tu vai acabar indo na cidade. Então, naquele momento ali que já está na árvore, não tem como fugir, não existe pular a árvore, não tem como voltar, a coisa acabou. Foi bem interessante nesse aspecto esse episódio aí, porque mostra pra gente que quem foi escolhido para participar da cidadezinha não vai ter como fugir. E também teve uma ceninha lá no outro episódio, no anterior, né? E quando acontece o acidente entre a Tabitha e o Victor ali, ele está forçando ela a ir para a árvore. Isso é uma coisa assim que eu não tinha percebido exatamente, mas ele fica bem indignado com ela e ele queria que fosse para a árvore. Então é alguém que a gente possa desconfiar. Também a gente tem a motorista de ônibus, fez uma frasezinha que pode ter passado batido, mas eu achei bem importante. Ela meio que confronta a Tyrion dizendo assim, mas por que tu foi inventar justamente de fazer um jogo de tarô
naquele ambiente ali meio macabro. E ainda teve uma outra cena bem importante daquela geisha, né, vestida de kimono, pedindo ajuda para o Eugene. Essa personagem vai ser bem importante porque agora a gente precisa descobrir onde ela está. Talvez ela seja a mãe de uma das crianças, talvez ela seja um personagem que esteja preso ou que esteja tentando ali iludir ele. E pela primeira vez, toda a história de Flow, a gente teve uma cena com a dona sendo mais humana. A gente estava super desconfiado em relação a ela, eu estava desconfiado em relação a ela, mas aqui ficou legal, assim, que ela meio que desabou ali e chorou na frente do Boyd, acabou abraçando ele, mostrou que talvez ela não seja realmente a infiltrada, mas a Tilly, a gente ainda continua nessa desconfiança aí, principalmente por causa dessa história do tarô. Então, fica indicado ali que o bonequinho de ventrílogo, o Jasper, tem a resposta do motivo pelo qual eles foram ali. A Tabitha vai fazer nascer um menino, um monstro, e que realmente não é uma fada, porque era um humano que vai nascer ali e por causa do local vai acabar se transformando. O menino de branco foi o que cuidou do Victor durante anos e anos e anos, e ele estava influenciando a Tabitha naquele outro lugar também. Então a gente meio que se direciona para ter algumas respostas do passado. Está indicando assim, as peças do quebra-cabeça estão começando a se formar para dizer que eles têm que entrar novamente lá naquelas cavernas, pegar o bonequinho de ventrílogo para saber quais são as respostas. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, ele foi bem interessante, super agitado. Vamos ver o que vai ser essa personagem nova aí, porque ela meio que se desequilibrou ali, mas parece ser um aditivo importante em relação àquela outra moça que acabou morrendo. Se vocês gostaram, comente aqui embaixo, se não gostaram também, mas as respostas estão chegando cada vez mais. Um abraço e até o próximo vídeo.